E aí galera, tudo bom com vocês? Eu me chamo Rodrigo, sou professor de História lá do portal. Não sei se vocês se lembram daquela nossa primeira aula de apresentação, pois eu estou aqui para dar uma dica massa sobre o Enem e a gente falar um pouquinho sobre o Brasil Colônia 1, beleza? Vocês devem ter visto aí durante a semana, né? Teve o texto do Tiradentes, teve a chamada para minha aula de hoje. Enfim, então a aula de hoje a gente vai falar sobre o Brasil Colônia 1, certo? Que eu dividi essa aula em três eixos principais, a sociedade indígena, as invasões europeias e a sociedade do açúcar, certo? São essas três, desculpa pessoal, são essas três eixos, esses três eixos que a gente vai ver aqui, que basicamente vai por volta de 1500, 1400 até 1700. É esse momento que a gente vai ver voltado para o Brasil. Beleza? Então vamos embora que tem muita coisa para a gente falar. Antes da gente começar a aula propriamente dita, eu queria mostrar para vocês essa divisão da história do país, certo? Que a gente chama de historiografia tradicional, que é a divisão por períodos do nosso país, né? Aqui você pode tecer várias críticas, é importante vocês saberem disso, né? Eu vou dar apenas duas críticas que existem sobre essa divisão da história, né? A primeira é que ela é uma visão totalmente eurocêntrica. Por quê? Porque coloca que o Brasil existiu apenas em 1500, que é quando os portugueses chegam. Você já entende um olhar eurocêntrico. Quer dizer que antes de 1500 não existiam sociedades aqui, civilizações. Nessa aula a gente vai ver que existia, sim. Né? E outro ponto que ela foca muito na questão política. Né? A divisão mesmo do Brasil por períodos é a parte política, que é pré-colônia, que vai de 1500 até 1530, que o Brasil não era colônia de Portugal, né? Era uma terrinha, uma terrinha. De 1530 até 1822, que era o Brasil se transformou em uma colônia de Portugal. E tem um Brasil Império, que é de 1822, quando o Brasil fica independente, até 1889. Eu coloquei aqui 90, mas está errado, tá, galera? Um erro meu. Um infeliz aqui. E de 89 em diante, até os dias atuais, a gente está no período republicano, né? Isso aqui, pessoal, vocês não precisam decorar, não, data por data, porque isso não quer dizer nada. Eu quero que você entenda quando se falar dentro de uma questão, por exemplo, em 1753 aconteceu o movimento tal, tal, tal. Então, quando aparece isso na questão, eu quero que você saiba que o Brasil era colônia de Portugal. E além do mais, eu coloquei aqui embaixo os ciclos econômicos principais, para você também se ligar. Então, 1753, o que estava acontecendo no Brasil em termos gerais? O Brasil era uma colônia de Portugal e o Brasil estava vivendo o ciclo do ouro. Beleza? Pronto. Então é isso. Antes da gente começar, né? É isso. Voltando aqui, tem um ciclo. Né? Primeiro o ciclo do pau-brasil, que a gente vai ver hoje, e o ciclo do açúcar. Tá? A gente para nesses dois primeiros ciclos econômicos, certo? Então vamos embora. Pois bem, galera, a gente está aqui para ver um pouco sobre as civilizações indígenas, tá certo? Antes do contato com os portugueses. Isso é fundamental, porque senão a gente vai entender a história do Brasil como um ponto de vista do colonizador, compreende? Porque no momento que eu digo que o Brasil começa em 1500, como eu falei antes, naquela linha do tempo lá do Brasil, a gente parte do pressuposto que o país só começou quando os europeus chegaram. Na verdade, não é isso. Existiam diversas civilizações aqui. Né? E é interessante a gente notar isso. Beleza? Então a gente vai ver essas civilizações indígenas. Né? Então eu coloquei aqui, quem eram os habitantes desse nosso querido Brasil? Quem eram esses habitantes iniciais? Quem são os povos tradicionais do nosso país? Né? Todo mundo sabe que são os indígenas. Certo? Mas eu coloquei uma coisa aqui interessante. Veja, no século XV, existia no atual território brasileiro diversos grupos indígenas, o que torna equivocado pensarmos em uma unidade homogênea acerca desses grupos. Nesse período, há grupos caetés, tupinambás, tupiniquins, pancararus, tabajaras, tamoios e entre outros. Certo? E cada grupo desses que eu falei agora possui sua língua, sua cultura, sua economia, sua religiosidade,
etc. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa em índio, a gente pensa como se fosse um único grupo homogêneo. E está equivocado. O Enem cobra isso. Dizer, colocar como um grupo único. Não. Eram diversas civilizações indígenas quando os portugueses chegaram e antes dele. Então, isso que é importante. Né? Então, é equivocado pensando na homogeneidade. Mas sim uma heterogeneidade. São vários grupos que aqui viviam. Né? Então, quando você está falando do índio, você precisa dizer quem é. É qual? É o Pancararu? É os Tamoios? Você está falando de que tipo de indígena? Que tipo de sociedade indígena? Porque são vários. Beleza? Pois bem, como o curso e o tempo da minha aula não tem tanto tempo assim pra gente ver várias coisas, então eu não vou conseguir falar sobre os caetés, sobre os tupinambás, sobre os tupiniquins, porque o tempo da aula que eu tenho para ver é muito curto. Né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as semelhanças de diversas sociedades indígenas e mostrar algumas diferenças entre eles, certo? Então, como é que a gente vai ver essa aula? Seguinte, existem dois troncos linguísticos nessas civilizações indígenas principais, que a partir desses troncos linguísticos que surgiram as civilizações aqui existentes, né? As famílias linguísticas que surgem as civilizações. As duas principais são a Tupi-Guarani, que é o primeiro tronco linguístico, e a outra é o Magno-Jé. Esses dois troncos linguísticos é que vai assim, surgindo outros a partir desses dois, certo? Eu trouxe um mapinha aqui para a gente dar uma olhadinha, certo? Aqui é o mapa do Brasil, certo? Que mostra os limites aqui dos estados, etc. E aqui, ó, esse laranjinha aqui é todo civilização, todo grupo indígena derivado do Tupi-Guarani, certo? O Bagrogé está aqui no meio, né? E todas as famílias linguísticas que estão aparecendo aqui derivam deles. Beleza? Esse é o tronco linguístico, que mostra mais ou menos a questão cultural e etc. Agora, nessa outra imagem, eu vou mostrar de fato as civilizações, pelo menos da costa do Brasil. Aqui você tem um Tupinambá, Tremembé, Potiguara, Tabajaras, né? Os Tamoios aqui, os Tupiniquins. Ou seja, toda essa área aqui que está pintadinha de verdinho, de azul, toda essa área pintada representa uma civilização. Se você não está conseguindo entender mais ou menos isso, imagine, sei lá, o continente europeu, você tem lá a França, você tem lá a Espanha, Portugal, né? E quando você pensa nisso, você vê que ambos são europeus, têm culturas judaico-cristã muito parecidas, mas eu não posso dizer que o português é igual ao francês. Né? Então, a mesma coisa, eu não posso dizer que o Tupinambá seja igual ao Potiguara, por exemplo. Não é bem assim. São civilizações, cada um com seus costumes, suas línguas e relações sociais, relação com a religiosidade, etc. Beleza, entenderam isso? Então, tem que marcar que existem essas civilizações antes dos portugueses chegarem, certo? E é o que dominava essa região aqui do Brasil, certo? Então vamos embora, vamos meter bronca aí que tem muita coisa pra gente falar ainda. Seguinte, um outro ponto, agora falando sobre os indígenas, vamos entender um pouquinho como era, de uma forma geral, essas sociedades indígenas. Por que eu falo de uma forma geral? Repito, porque infelizmente eu não tenho tempo para a gente falar de grupos indígenas em si. Né? Então eu vou falar de uma forma geral e depois a gente vai para as diferenças entre elas. Né? A primeira coisa que você tem que entender sobre a ideia das sociedades indígenas é o seguinte: é que existe uma relação dos humanos que aqui existiram com a natureza muito forte. Né? Então, tudo vai estar voltado a como vai ser essa relação. Né? Para as sociedades indígenas, existia uma relação de ora a natureza era feroz com os seres humanos que aqui existiam, ora a natureza era mãe protetora. E a partir dessas duas relações que vai surgir as relações, principalmente com a questão religiosa,
né? Das divindades, né? A gente vai falar sobre as divindades antropomorfas, ou seja, que é metade humano, metade parte da natureza, ou então questões da natureza como divindades, entende? Então a natureza ela vai ser muito forte para essas sociedades aqui, né? A relação que ela tem com a natureza, né? Então a ideia é, os indígenas eles fazem parte da natureza em si, e nós precisamos coletivizar junto com a natureza pelo bem da, das civilizações que aqui existem. Basicamente era isso. Basicamente não, né? Um ponto é esse. Então, como assim, professor, natureza feroz? É que na época as pessoas entendiam o seguinte, ó, essa natureza, ela é traiçoeira às vezes. Ela tem um raio que cai, tem um dilúvio que acontece, um período de seca pode acontecer, né? Um animal predador que ataca as pessoas, né? Então ela é feroz. Mas ao mesmo tempo é a partir da natureza que eu tiro o meu sustento, que eu tiro ervas medicinais, que a natureza me abraça. Então nessa dicotomia, nessas ideias que as sociedades indígenas ela vai se utilizando. Pessoal, por que isso acontece? Porque é a relação de seres humanos com um aspecto geográfico. Se você for ver as sociedades aborígenes, por exemplo, na região da Austrália, no Extremo Oriente, se você for ver como foi as relações com as sociedades é, do continente africano, do continente europeu, ou seja, todas as pessoas que começaram a viver em grupo ao longo do globo, ou seja, em qualquer continente, a relação de grupos sociais com aspecto geográfico é importantíssimo. Então, muitas vezes nós somos muito mesmo influenciados pelo espaço geográfico e pela natureza que nos cerca. Estou dizendo que seja algo determinante, tá? É algo que a gente precisa levar em conta. E nessas sociedades indígenas era bastante isso, essa relação, né? Outro ponto importante que você tem que ter é a ideia que é uma sociedade coletivista, né? Como assim? Tudo era produzido, tudo era pensado para a sociedade. É como se a sociedade fosse pertencente, como se fosse eu fizesse parte de uma sociedade. Então a sociedade tem que estar bem. O meu colega também faz parte dessa sociedade, então a gente é um só. Pensando na aldeia ou numa civilização em si. Principalmente na aldeia, você pensa muito mais na aldeia. Que você vai manter ali. Então, se algum problema está acontecendo com alguém, na verdade está acontecendo com a aldeia. Eu preciso resolver o problema daquela aldeia. É uma ideia coletivista. Eu vou colocar aqui umas características gerais dessa sociedade, né? Então você tem esses tipos de características gerais, mas a gente vai ver que tem certas dicotomias também. Por exemplo, a agricultura aqui. Nem toda civilização indígena tinha o domínio da agricultura. Tinha outras que não tinham domínio, né? Então, a gente vai ver que algumas civilizações têm mecanismos para produzir seu próprio alimento. Tem outras que não, né? Mas basicamente era caça, coleta e pesca. Isso era algo, né, muito comum aqui. Beleza? Pronto. Eu coloquei a ausência de classes sociais. Você não tem uma classe que vai concentrar riquezas. Tudo é coletivo, né? Mas é interessante que existe instrumento. E esses instrumentos, tipo um arco, uma flecha, né, um tipo de investimento, que isso não era coletivado, isso era privado. Isso era assim. Mas a produção de comidas, a produção de produtos em larga escala era voltada para a sociedade, né? Então tá aí as características gerais, divisão de trabalho a partir de gênero e idade, ou seja, tinha funções para a mulher, tinha funções para o homem, para as crianças, para os mais velhos. Existia muito disso. Beleza? Então tá aí, dá uma paradinha, vê essas características gerais e vamos embora que tem bastante coisa ainda para ver. Beleza? Outro, outro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre a ideia de cultura material e imaterial. Agora a gente vai ver as diferenças das sociedades, tá? Se a gente estava vendo o que caracterizava geralmente as civilizações indígenas aqui do Brasil, a gente vai ver agora um pouco sobre as diferenças delas, né? Veja, antes de a gente adentrar sobre as diferenças, né,
O que é cultura material e imaterial? Por que eu estou falando isso? Porque o que vai diferenciar uma cultura, uma sociedade de outra, basicamente, às vezes, é a cultura, sabe? A religiosidade, isso vai diferenciar um e outro. Mas antes eu quero trazer esse debate, o que é uma cultura material e o que é uma cultura imaterial, certo? Para você que não sabe, cultura é toda manifestação artística não, perdão, toda manifestação do ser humano, seja ele de forma lógica ou não. O ser humano vai modificar o ambiente, né, em seu benefício, de alguma forma. Então, só que a gente divide a cultura em dois pontos. Cultura material, que é o quê? Por exemplo, é esse caderninho aqui, ó. Ou seja, aqui tem cultura. Eu podia fazer caderno sobre diversas formas, mas eu faço assim. A sociedade faz assim. E aqui tem cultura. Só que essa cultura é materializada, eu posso tocar nela. Tem o seu lápis aí, pronto. Então isso é uma cultura material. No caso das fotos, tudo isso aqui é uma cultura material. O que é cultura material? Porque eu posso ver, eu posso tocar isso. A cultura imaterial, a gente não consegue tocar, é algo mais abstrato. Mas a gente sabe que existe. Por exemplo, frevo, carnaval, são aspectos da cultura do Brasil. A gente consegue tocar o carnaval? Pegar o carnaval? A gente consegue tocar o frevo? Consegue. Entende? Então, cultura material é aquela cultura que você pode pegar, materializar. E imaterial é aquela que está mais no campo abstrato, no campo das ideias, vamos dizer assim. Beleza? Pronto. Eu trouxe essas três culturas materiais para a gente analisar um pouco sobre as civilizações de forma individualizada, né? Aí eu trouxe aqui a cestarias Carajás, né? Cerâmica Marajoara e a Tipiti. Se eu não me engano, a Tipiti é dos Funiões, que é essa aqui. Quer dizer, essa aqui é dos Funiões, porque eu tirei lá do Museu do Estado, essa referência. Inclusive, vá para o Museu do Estado, é muito interessante, tem cada coisa massa. Beleza? Então, assim, veja, cestarias Carajás. O que eu quero mostrar para vocês? Que quando você vê essa cestaria aqui, você identifica que essa sociedade, ela armazena muito peixe, muito anfíbio, ou seja, já tem a arte da pesca muito aflorada, né? Outra ideia, veja como a tecnologia da produção das cestas são muito, 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 muito foda mesmo. Veja como é os detalhes em formatos de expressões. Expressão não. Oi, pô, eu não gosto de matemática. Formas geométricas. Veja como tem as formas geométricas bonitinhas, tá vendo? Isso é dar um trabalho da bexiga, pô. Isso não é fácil, sabe? Né? E aqui tem toda uma questão lógica, matemática para se fazer isso, né? Então é bem interessante como essas telecarajás elas são feitas, né? Se qualquer coisa vocês botam aí na net, vocês vão ver onde ficam os carajás. Isso é um sentido para vocês darem uma pesquisada a mais. Isso aqui são as cerâmicas Marajoara. Marajoara fica perto da ilha lá de Marajó, são as civilizações derivadas de lá. E aqui você tem já uma cerâmica. Interessante. Quando a civilização ela tem um uso da cerâmica, possivelmente ela já adquiriu a agricultura, porque ela consegue colocar as sementes para futuro a colheita. Colheita não, futuro plantação. Para plantar no futuro, na verdade. Né? Então aqui você já tem ó, artes aqui que representam. Olha, se você for analisar isso aqui, pô, é uma doideira. Eu estava lá no Museu do Estado e uma professora que estuda as civilizações indígenas aqui no Brasil e também na América Central. E, tipo, apresentações assim, principalmente sobre a questão do tempo, é, dos astros, assim, fantástico, sabe? E eles colocavam todo esse conhecimento de astro, do tempo, nas cerâmicas, né? Então, vale a pena você também dar uma olhada nisso, né? Isso aqui com certeza deve ter alguma representação, infelizmente eu não sei dizer que serve esses símbolos, eu sei da questão da cerâmica, para que serve, né? Agora a gente tem para finalizar essa parte aqui a Tipiti. Não sei se vocês já ouviram falar, né, o que é Tipiti. A Tipiti, ela é um instrumento em que as pessoas, as civilizações,
eu estou colocando a funil aqui, que é do interior de Pernambuco, que as pessoas aqui fazem o seguinte: tipiti é um instrumento de produção não, de separação do veneno. As pessoas antigamente iam pegar a farinha para fazer a farinha de mandioca, né? Não sei se você sabe, mas é um tubérculo. Então quando você tira da terra e você for comer cru assim, né? Pegar e partir e comer, você morre. Fica bastante lascadinho. Por quê? Porque tem veneno. Então o que é que a galera fez na época? Através de observações. Criou-se técnicas, né? De forma lógica para o quê? Para pegar aquele tubérculo, colocar aqui dentro. Cadê o cursor aqui? Aqui por essa parte onde está o cursor. A galera botava a mandioca e torcia dessa forma assim, e saiu o veneno. Aí depois eles colocavam para secar e comia. Você percebe quanto de conhecimento sobre a natureza era fantástico, assim, sabe? Né? Então, tudo isso analisando a natureza, ou seja, a natureza é muito importante para eles. Eles começaram a raciocinar formas de poder modificar em benefício próprio. Né? Quando, por exemplo, os portugueses chegaram, a galera morria de fome, velho. Morreu muita gente, muito português aqui, de veneno, porque comia, tentava plantar e comer e não conseguia. Passou muito tempo para que os portugueses se apropriassem dessa cultura aqui e pudessem usar em larga escala. Beleza? Então vocês estão vendo aqui um pouquinho sobre essa cultura material. Pronto, eu vou falar aqui rapidinho, né? Deixa eu ver o que mais que tem religiosidade também, né? Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, acho que mais interessante, né? A gente falar um pouco sobre como é que viviam, pelo menos, algumas comunidades indígenas. Né? Aqui eu trouxe uma planta da casa Tirió, certo? Ou seja, de uma civilização específica. Não é que essas casas seriam para todas as civilizações, a gente está vendo já as particularidades. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que a concepção de família, por exemplo, era diferente. Aqui era casa. Se você for botar casa, Japão, século XV, vai ter uma forma lá. Casa, reino do Mali, que é o reino lá do continente africano, né? Seria um reino lá uma parte do continente africano. Você vai ver que tem um tipo de casa. Ceuta, que é, era uma civilização antes dos portugueses. Né? Se você for pegar, cada um vai ter seu tipo de casa. E a casa ela reflete muitas vezes o conceito de família. Observe aqui, nessa casa aqui, né, que não tem o nome casa, né, mas aqui vivia, pô, 40, 50 pessoas. Não tinha divisão de cômodo. Então, como é que era a relação? Quero que vocês entendam como era a relação que se tinha de família. Né? A família não é como a gente compreende ou como se compreendia nos dias atuais. Né? Que é mãe, pai. E olha que isso está mudando. Né? Você vê como o conceito de família muda. Né? Como o conceito de família muda. Né? Mas aqui a família, quero dizer que era. O que era a família? Para muitas civilizações indígenas aqui, a família era o grupo, meu grupo, minha civilização, minha aldeia. Então, aqui, né, viviam 40, 50 pessoas. E, tipo, é interessante a gente parar para pensar essas coisas, por quê? Outro ponto interessante. Aqui, você vai ter vários tipos de relação entre as pessoas. Né? Você tem sociedades aqui matrilineares, por exemplo. Tem patrilineares, você tem sociedades poligâmicas, monogâmicas. Cada civilização que a gente viu lá no início tem suas características de conceito de família, tem suas relações com a fé, com a religiosidade. Beleza? Pronto. Eu vou, infelizmente, por causa do tempo, para não se estender tanto, eu vou dar uma adiantada aqui, certo? Eu só vou falar, retomar aquilo que eu estava falando sobre as religiosidades é, as religiosidades, né? Que eu falei que tinha muito a relação com a natureza, né? Como eu falei anteriormente, ó, isso aqui você percebe que
isso aqui faz referência ao pássaro ou a algo da natureza, alguma ave. Né? Aqui, por exemplo, também, ou seja, essa relação entre a natureza era muito determinante que tocava nas questões religiosas. Né? Então a religiosidade, essa espiritualidade que existia, era entre as pessoas e esse divino, esse transcendental que voltava-se para a natureza. Né? E cada um tinha sua forma. Aqui, pessoal, a urna funerária. Né? Só a título de curiosidade, a galera antigamente, é, quando morria, por exemplo, existia o. Era cortado, as pessoas já estavam mortas, e colocado parte do corpo nessa urna funerária. E não podia tirar a cabeça da pessoa. A cabeça tinha que estar intacta. Por quê? Porque eles entendiam que a cabeça era o elo para a espiritualidade, para o mundo do além. Beleza? É interessante porque a galera já percebia nessa época que a cabeça era o centro do organismo. Certo? Isso é interessante. Então a galera não danificava, tinha essa relação mítica, né? Tem essa relação religiosa e tudo mais. Beleza? O ritual antropofágico, que quando os portugueses chegam aqui junto com os europeus, de uma forma geral, começam a falar que é canibais. Canibal é quem come carne humana para comer mesmo, para se satisfazer no sentido de alimento. O ritual antropofágico, que era o que acontecia, primeiro, não era uma coisa de todas as civilizações indígenas. Isso era característico de algumas civilizações indígenas. Segundo, era algo muito específico. O ritual antropofágico era situações bastante específicas, não era feito assim aleatório. Terceiro, tinha uma simbologia, tinha um significado por trás. Quando a pessoa entrava no ritual antropofágico, acreditava-se que aquela pessoa era tão forte, não necessariamente forte físico, mas forte mentalmente, uma pessoa com conhecimento, que a galera já ia matar, porque era geralmente o inimigo e tudo mais, ele ia morrer, mas a galera tinha um respeito tão grande pelo aquele inimigo que, ó, a gente vai consumir o teu conhecimento através da tua carne. Essa é a realidade. Isso era muito difícil. Né? Teve até o bispo Sardinha, né, que, que foi pego, virou sardinha, literalmente. Certo? Mas, enfim, quero que vocês entendam essas ideias. Beleza? Bom, tá aqui foi o que eu mostrei anteriormente, né? Pois bem, galera. A gente vai chegando ao fim desse eixo final agora, do primeiro eixo, né? Eu queria mostrar o seguinte, que essas civilizações viviam dessas formas, como eu estava falando. Só que a gente já está chegando por volta de 1500. E houve esses impactos quando os europeus chegou na sociedade. Uma coisa que eu preciso relatar com vocês é o seguinte, quando os europeus chegam, eles vão literalmente dominar e exterminar essas populações. Aqui no Brasil vivia cerca de 4 milhões e 800 mil indígenas. Hoje a gente resta bem menos que isso. Né? E essas tensões, essas guerras acontecem até os dias atuais, tá, pessoal? Isso não é algo do passado. A gente não pode colocar o indígenas, como algo congelado no tempo. É interessante quando a gente faz isso. Você pensa em um índio, você pensa em um rapaz, uma moça, de um cocá pintado e dançando à chuva. Isso é uma visão totalmente estereotipada. Quando você fala, pensa em um francês. Tu vai pensar no francês de 1500 ou tu pensa no francês de hoje? Um italiano. Tu pensa no italiano de hoje ou de 1500? Por que tu vai pensar no indígena de 1500? Hoje o indígena ele está vivendo na sociedade, usando, por exemplo, entrando nas universidades, exercendo cargos públicos, tem até deputado, deputada, sabe? Então, assim, são situações que a gente precisa entender, beleza? Mas eu quero falar do impacto. Esse impacto dos europeus vai ser muito grande para essa população, que vai acontecer de fato um extermínio, certo? Então eu coloquei isso aqui para a gente dar uma olhadinha. Ó. A visão etnocêntrica do encontro entre o indígena e o europeu. Para quem não sabe o que é etnocêntrica, é uma visão que coloca a Europa como centro do mundo. Tá? Dizimou não apenas a população existente, como eu estava falando, mas suas culturas. Então tudo que eu estou falando aqui sobre as questões culturais, né, e tal, foi dizimado. É importante entender que essa visão de indígena preguiçoso, ligeiro, atrasado, bárbaro, que é o que eu vou falar daqui a pouco, na realidade é apenas uma visão do caráter eurocêntrico, que não real.
Portanto, é equivocado pensar numa superioridade cultural dos europeus, mas sim uma diferença cultural. É isso que eu quero colocar para vocês. E que Europa, Portugal, ela domina através da imposição e do extermínio. Porém, a gente vai ver que tem coisas que até os dias atuais se remetem às civilizações indígenas. E que não foi pacífico. Né? Foram guerras e essas guerras acontecem até hoje, tá, pessoal? Não foi algo simplesmente pacífico. Os índios ou as civilizações indígenas aceitaram isso de. Ah, teve revolta, teve resistência, certo? Então, eu vou deixar algumas questões aqui para a gente perguntar, para vocês responderem, certo? Que é sobre resistência cultural e permanências, né? Qual a influência da cultura indígena hoje? Comida, forma de a gente falar, nome de locais. A própria palavra Pernambuco tem origem, se você for analisar muita a, a gênese são das populações indígenas locais. O cuscuz tem uma tapioca. Ó, Recife gosta de uma farmácia. Todo canto tem uma farmácia. Ou então se escutou sua avó, seu avô, sua tia, sua mãe falar, meu filho, tome um chá de boldo, que melhora tal coisa. O chá de erva doce. Tudo isso é uma reminiscência, ou seja, uma permanência dessas contribuições, ou não de contribuições, né? Mas dessas civilizações indígenas que já existiam e que ainda existem até os dias atuais. Beleza? Né? Então, como eu já tinha falado, então peço para vocês refletirem um pouco sobre isso aqui, que é muito interessante. Beleza? Pronto, pessoal. Seguinte, a gente já vai chegando uma, no final desse nosso primeiro eixo, né? Eu peço para a galera aí, quem quiser dar uma descansada, dar uma pausada, tome uma água, vá ao banheiro, descanse um pouco, 2, 3 minutinhos e aperte play para a gente voltar. Beleza? Então, vamos dar aquela descansadinha para quem quiser. Para quem não quiser, vamos embora que a gente continua.